Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Se diz que o tempo não deixa nada igual. É feito assim, parte daqui, parte de acolá. Quando deu-se por si, tudo o que pensava ser já estava lá, numa herança silenciosa, num atavismo desavisado, um costurar mais que costurado, de coisas que, se hoje cronometram o presente, já viveram e marcaram o passado. As mãos que costuram são os olhos, as agulhas, o pensamento, o tecido, o próprio ato de existir, pedaços de pedaços, misturas de acasos. A cama, bem, a cama vereis. Certa vez, disse Clarice, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Pois bem, um retalho aqui se prega a outro ali, tal como quando se faz um agente. Vez se monta de um jeito, vez se monta diferente, com partes, recortes, cores e tamanhos, alguns parecidos, mas nenhum igual, tudo costurado. Se não costurar, o sim não existe. Quando chega a coisa, ela na verdade já existia não existindo. Foi feita de partes que aqui já estavam, mas que cada uma em seu canto não formavam coisa sequer. Não é como que dizer que antes de haver tudo estava feito, nem que antes da sua existência a existência já existia, mas que, num costurar não intencional, não percebido, imprevisível, um ponto de caos se cria e dele um acaso se inicia. O seu tamanho inicial é determinado, mas não é fixo, é aspirado, mas não é obrigatoriamente atingível. Quando se abre a embalagem e se percebe o produto interno, quando se estende sobre a existência onde dormem os incômodos, quando se arruma, se estica e de longe a contempla, percebe-se então que está ali, um todo feito de partes, mas que ainda assim é maior que a soma das artes. Vez ou outra, a cama é maior que o costurado. Por um ou por outro motivo, e por mais que se estique sobre ela, os retalhos não foram suficientes para abarcar o território. Falta pano, sobram espaços, faltam respostas, sobram perguntas. A mão e as agulhas começam a trabalhar. O mundo começa a ser buscado. As costuras começam a ser refeitas. Afrouxa-se uma aqui, aperta-se outra ali. Joga-se fora a que está manchada. Mancha-se a outrora limpa. Do pré-definido tecido e mosaico, do inicial corpo costurado, do já feito conjunto de coisas, forja-se um novo conceito. Cria-se uma nova forma. Forma-se um novo ser, reinventa-se no artesanato. Há costurados que se creem imutáveis, mas a primeira lavagem modifica todo o conjunto. O primeiro dia no varal já estica a estrutura, e o tempo não deixa nada igual. A menos que você nunca se use, a menos que nunca se experimente, se ficar sempre numa embalagem hermética, se não se desatam os nós do embrulho, se não se estende sobre a cama e a menos que se tranque num vazio, é impossível não se modificar. E o tempo não deixa nada igual. Há também aquelas de vitrine. Nunca foram de fato para o que queriam ser, mas para não decepcionar a freguesia e para não correr o risco de ficar para sempre no baú, submetem-se, sabendo ou não, por querer ou contra vontade, à exibição. Deixam-se estar por modelos, mas não podem se modelar ao estilo de seu modo. É então assim,
uma imagem que se constrói e se modifica, um estado que se faz a partir de outros estados, uma coisa que não é sempre assim, mas que se tornou e que pode continuamente vir a ser, um desfazer que se faz, um desmontar que se remonta, num vir a ser. Uma palavra, um retalho, um acontecimento, um retalho, um livro, um texto, um filme, um dia, uma noite, um erro, um acerto, um trauma, uma alegria, um medo, a superação, um aprendizado, a ilusão, um encanto, um desencanto, um sim, um não, Deus, diabo, ninguém. Todos retalhos que entram e retalhos que saem. As cores e os formatos dançam a dança do universo. As costuradas trabalham freneticamente, num silêncio ensurdecedor, numa calma que é bravura e um aperto que é frouxa. É, digamos, desse jeito, como numa colcha de retalhos. Um pedaço não conta a história, mas o conjunto faz a existência. Uma existência que se modifica. E o tempo? Bom, o tempo não deixa nada igual. Fala, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, caminhando para um finalzinho de 2025. Que ano foi esse, não é mesmo? Que ano foi esse? Cheio de coisinhas pra gente pensar, pra gente fazer, pra gente viver. E que ano! Mas hoje eu já quero adiantar para vocês o seguinte: eu vou falar com vocês enquanto arrumo coisas aqui, né? Porque eu estou atendendo no nosso dia 26 de dezembro, pós-Natal, e a vida não tá fácil para ninguém, tem que trabalhar mesmo. Queria não estar fazendo isso, mas estamos trabalhando. E aí, enquanto eu arrumo algumas coisinhas nos meus intervalos, eu vou gravar esse episódio que eu já estou com vontade de fazer isso já tem alguns dias, sobre esse tema, colcha de retalhos. Porque a gente sabe, né, é uma discussão que a gente já tem aqui há bastante tempo nesse podcast, como a gente busca uma unicidade, como a gente busca um encaixe, né, que se faça dentro de uma lógica que a gente não dá conta. Essa lógica que a gente não vai dar conta mesmo. Ela nem é feita para ninguém dar conta de nada. Só que a esperança de ter que dar conta faz a gente assumir lugares que, novamente, né, não eram para existir. E aí o que acontece é o seguinte: tentando dar conta de tudo, a gente não dá conta de nada e acha que está fracassando. E uma dessas coisas que a gente aprende a ter que dar conta é a ideia de unicidade, de que nós temos que ser uma coisa mais homogênea, que você tem que ser uma pessoa um pouco mais, né, decidida. O que você é, afinal de contas? Você está fazendo o que da vida, afinal de contas? Qual é a sua profissão? Você ama quem? Sempre nesse lugar de exclusivo, né? Quem? Tem que ser uma pessoa só que você ama de verdade, tem que ser uma coisa só que você faça de verdade, e assim por diante. O que de fato nos movimenta? E já que a gente está falando de colchas de retalhos, um monte de coisas misturadas, como vocês viram ali na leitura que a gente fez, eu também quero partir desse mesmo lugar e vou falar com vocês fazendo outras coisas, porque isso também é uma colcha de retalho do cotidiano. Falar fazendo 1001 coisas, e o projeto final de tudo isso vai ser um episódio retalhado, cheio de partes, a partir de uma série de lugares. E eu quero trazer isso para a gente pensar, esse lugar da colcha de retalhos, porque a gente vivencia tantas coisas na nossa vida, tantos momentos, tantas experiências que são muito difusas, muito diferentes na maioria das vezes, e não tem nada igual. E o tempo, como vocês viram, né, o tempo vai passando, e ele não vai deixando as coisas iguais, as coisas sempre se transformam. E mesmo que você queira, ilusoriamente, sustentar um projeto de igualdade, esse projeto de igualdade, ele só vai ser sustentado se você mudar coisas o suficiente para deixar aquilo igual. Uma parede, por exemplo, que com o tempo começa a se desgastar, que com o tempo começa a se desmanchar e se desfazer, que é um processo da vida, para você poder deixar ela aparentemente sem mudanças, ou seja, aparentemente igual, você vai ter que colocar materiais ali para cobrir aquela rachadura,
para cobrir aqueles probleminhas, para dar um novo lugar para aquilo, né? Mas nada do que você está colocando ali é coisas da própria parede. Você está trazendo coisas novas, embora parecidas, coisas novas, para cobrirem aquele espaço e fazerem disso, te dar a impressão que tem algo novo que se mantém, que as coisas não mudaram. Nossa, que casa conservada. Não, gente, são vários outros materiais que se colocam. Ou seja, mesmo que vocês não queiram mudar as coisas, mesmo que vocês queiram deixar tudo igual, a vida é feita de mudanças. E cada mudancinha que a gente faz na nossa vida é esse lugar dessa retaliação, dessa colcha de retalho que se constitui, que se constrói, que se movimenta nesse nosso mundo, nessa nossa forma de estar no próprio mundo, né? E aí, o que eu queria falar com vocês? Eu não fiz nenhum projeto de roteiro. Isso aqui vai ficar uma conversa bem bagunçadinha, do jeito que a gente gosta, né? Mas eu queria pensar com vocês algumas coisas. A gente chega no final de ano, chega com várias experiências, vários trauminhas que chegam ali sem avisar, mas que permanecem ali, falando: oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu vim fazer uma visita para você. E a gente vai vivenciando esses traumas da ordem mesmo da dor, do sofrimento, e na melhor das hipóteses, na ordem do aprendizado, quando a gente começa a aprender, que é uma fase, né? Primeiro a gente passa por uma série de situações, uma série de eventos traumáticos, e aí depois, esses eventos traumáticos, quando acontecem, eles vão virando aprendizados. A gente vai compreendendo o que em nós foi afetado, como que isso foi afetado, que lugar que isso tocou, como que isso tocou, né? E a nossa vida vai ganhando outros contornos, outras formas, outras dinâmicas. E aí tem umas coisas que eu acho particularmente interessante no campo das relações humanas, das relações com a vida e tudo mais, que embora aqui a gente está nesse bloco, né, sobre não monogamia, a ideia também é a gente pensar que a não monogamia não pode ser essa coisa tão sem graça que vocês estão falando que é. Vocês, assim, com todo respeito, né? Para quem não fala isso, desconsidera. Mas tem uma galera aí achando que não monogamia é esse grande universo, essa grande colcha feita de uma coisa só, de um jeito só de fazer, de um jeito de, vamos ser aqui pessoas disruptivas, porque nós vamos ir contra a monogamia. E aí faz isso de que forma? O mesmo tecido, da mesma forma. Acha que está inovando, acha que está mudando alguma coisa, está só reproduzindo as mesmas tecnologias que sempre foram reproduzidas ao se falar, por exemplo, de relação afetiva, relação afetiva sexual. Eu estou fazendo essas pausas estratégicas porque eu quero provocar vocês a pensar o que vocês estão chamando de relação também, né? De relação não monogâmica. Eu fiz um vídeo recentemente para discutir um pouco sobre isso, que é o que eu discuto nesse bloco, nesse episódio, nesse podcast, desde que ele nasceu. O meu primeiro episódio aqui no bloco de não monogamia, ele tem aquele nome lá, de que não monogamia estamos falando. Se você chegou aqui hoje, se você chegou aqui agora, eu deixo o convite, vai lá escutar. Ele é o episódio mais ouvido do meu podcast inteiro. E olha que meu podcast tem mais de 130, eu acho, episódios. Ele é o mais escutado desde sempre. Então eu te deixo o convite, vai lá dar uma olhadinha, ver do que essa tia aqui meio esquisita, monstruosa, tá falando. E quando eu questiono de que não monogamia a gente tá falando, é porque já veio de muitas angústias, muitos incômodos, muitas coisas em que o falar sobre não monogamia acaba recaindo o tempo todo em falar sobre relacionamentos afetivos sexuais. Quando, no fundo, o que eu tô falando é também sobre isso, mas é para muito além. É para um lugar assim, muito distante disso, ao mesmo tempo que inclui. Porque se a gente está pensando que a gente vive um contexto social onde o colonialismo construiu as formas de se relacionar, onde o colonialismo chega em territórios
como África, o que a gente chama hoje de Américas, de Ásia, chega nesses territórios e olha para as maneiras relacionais e coloca sobre essas maneiras uma interdição, a gente tem que entender, se possível, com muita profundidade, o que isso significa. E só abrindo um parênteses, eu tenho a impressão de que esse áudio vai ficar meio ofegante, porque coisa de pessoas sedentárias, né? Que quer fazer um monte de coisa junta e fica aí ofegante. Mas é isso, vamos ver. Tem que se exercitar, gente. Mas voltando, quando a gente tem, né, as invasões, porque ainda tem gente que gosta, não sei como consegue também, falar que o que a gente tem, o que acontece, na verdade, o que aconteceu na história, na verdade, foram descobertas. A descoberta do Brasil, a descoberta de não sei aonde, a descoberta da América, tantas descobertas que, se a gente fosse dar um nome honesto para tudo isso, o nome disso tudo é invasão, né? As invasões que a Europa fez nos nossos territórios ao redor do mundo. E daí, se a gente está olhando, né, esse lugar que, igual eu já falei em vários momentos, esse lugar onde o colonialismo opera, que é necessariamente um lugar baseado numa profunda fetichização do desejo. E aí, lembrando só que fetichização nesse contexto do colonialismo não é a mesma coisa que fetichização no contexto BDSM, né? Fetichização nesse contexto do colonialismo é quando o colonialismo ele vem e ele interdita violentamente os processos a partir dos quais as pessoas poderiam se sentir, a partir dos quais as pessoas poderiam realizar desejos, gozos, vontades, e ele impõe, não é que ele coloca sobre, ele impõe maneiras de se relacionar que são de vias quase únicas. O que a gente tem, por exemplo, de processos, né, que são fetichizados no colonialismo? Você tem alguma sugestão? Você pensa em algo quando eu falo disso, por exemplo? Eu te convido a pensar na cisgeneridade. Ninguém nasce cis. As pessoas são fabricadas para ser cis. Elas são impostas nesse lugar da cisgeneridade. A heterossexualidade, como assim, né? Uma pessoa já nasceu desejando sexualmente ainda a metade só do planeta, né? Nessa lógica binária, porque as pessoas acham que o mundo é dividido entre homens e mulheres e que metade são homens e metade são mulheres. Mentiras contadas aí para todo mundo, que as pessoas ainda acreditam. Pois bem, apesar disso, né, essa produção colonialista, fetichizada do desejo, ela nos acompanha desde tão cedo na nossa vivência, desde mas tão cedo na nossa formação, que não é nem um pouco improvável, na verdade eu arrisco dizer que é o que mais acontece, da gente crescer acreditando que é assim mesmo, que sempre foi desse jeito, que o mundo é assim. O que eu posso fazer se o mundo é desse jeito? Que escolha eu tenho se a vida é assim? Às vezes a pessoa nem se questiona desse lugar que ela tá, desse lugar que ela habita. E aí as tensões começam quando a gente está falando de não monogamia por essa lógica que eu tenho tentado trazer ao longo do tempo, ao longo do meu trabalho, aqui nos episódios do podcast, em outros espaços, enfim. Se a gente está falando aqui, então, que a gente quer uma não monogamia, que vai para o campo da descolonização afetiva, que vai para o campo do desfazimento dessas lógicas colonialistas, a gente precisa ir no fundo dessas lógicas colonialistas, a gente precisa ir no cerne delas. Não adianta, infelizmente, né, porque seria muito mais fácil até, mas não adianta mesmo, sinto muito dizer isso para vocês, a gente... Eita, bati uma porta. A gente se fechar dentro de certas perspectivas de que, para eu poder, então, entender e viver a não monogamia, basta, portanto, que eu enfrente essas normatividades de um jeito que já que a monogamia fala que não pode se relacionar com mais de uma pessoa, vamos me relacionar com todo mundo. Agora não tem limite, o céu é o limite. Então, gente, não. A má notícia talvez seja justamente essa, de que não vai ser desse jeito, não é assim que funciona, não é assim que as coisas caminham.
Sabe por quê, principalmente? Porque, primeira coisa que vocês já devem saber, muito bem sabido, né? A gente fala tanto isso aqui que vocês vão até falar assim, Androne, vira um pouco essa chave, chega de falar só disso. Mas eu vou falar, não monogamia, ou melhor, a monogamia não é sobre se relacionar com uma única pessoa ao longo da vida, né? Primeiro, não é isso, porque a gente não se relaciona só com uma pessoa ao longo da vida, porque esse olhar totalmente reducionista, esse olhar empobrecido de análise de que a gente se relaciona com uma única pessoa ao longo da vida, é errado a partir do momento que você está falando que se relacionar é só se relacionar afetivo sexualmente. Porque tenho quase certeza de que você se relaciona com muitas pessoas, né? Independente de como seja essa relação. Ainda que seja uma relação somente virtual, ainda que seja uma relação somente no campo, né, das interações profissionais, ou que você se relacione somente com sua família, seja como for, se você come, se você existe no mundo, se você precisa de coisas, se você trabalha e etc., você está em relação. As coisas não acontecem do nada na sua vida, a relação ela tá aí e no mínimo ainda você se relaciona com o planeta, com o mundo. As relações elas são múltiplas, elas são grandes, plurais assim, num nível gigantesco. A gente ter uma noção reduzida do que é relação é um dos propósitos, né? Se a gente for pensar nesse campo, é um dos propósitos do sistema, que faz a gente, inclusive, reduzir tanto a nossa noção de relação e relacionamento ao ponto da gente acreditar mesmo que se relacionar é só estar com uma pessoa sexualmente. Por quê? Porque isso reduz todo o nosso foco e a nossa construção emocional e subjetiva sobre outros corpos, sobre outras existências, sobre outras formas de entender o mundo e a vida. E isso é super produtivo para o colonialismo, por quê? Porque fica mais fácil da gente acreditar nas narrativas colonialistas de que nós somos autossuficientes, que nós temos condição de lidar com tudo isoladamente, no nosso canto. E, gente, de novo, isso daí é uma ficção. E é importante, né, para o sistema, novamente, que a gente acredite nessa ficção. E aí, se a gente quer quebrar com isso, se a gente quer romper com essa lógica, se a gente está falando, eu não sou uma pessoa monogâmica, a gente precisa quebrar com essa lógica de dentro, de um lugar mais profundo. Não adianta se relacionar com mais de uma pessoa se as ferramentas que a gente utiliza para essas relações ainda são as mesmas que a gente aprendeu na nossa vida como um todo. A gente só vai produzir, na verdade, várias relaçõezinhas ali monogâmicas que estão sendo colocadas no lugar de que a pessoa sabe. Eu estou me relacionando com várias pessoas, mas a pessoa sabe. E não raramente acontece aquilo que eu já chamei também em outros momentos de uma não monogamia, entre aspas, por conveniência. Que são pessoas que se relacionam com outras pessoas nessa lógica de relações, entre aspas, livres. E nessas relações, entre aspas, livres, as pessoas vão lá, se relacionam, só que o que elas estão fazendo, no fundo, é buscando por um amor de verdade. Buscando, como a gente viu nos últimos episódios que eu gravei também, dá uma olhadinha lá, buscando pelo amor da minha vida. E aí, nessa busca do amor da minha vida, as pessoas se autorizam nesse lugar supostamente não monogâmico, achando que é só sobre isso, vão se relacionando ali simultaneamente com várias pessoas, até que ela acerta o bote, até que ela acerta o que ela quer, até que ela encontra ali a pessoa querida, a pessoa amada, a pessoa com quem ela quer passar a vida dela, e ela encontra, porque sempre vai ter, né, infelizmente, pessoas que também querem esse discurso monogâmico. Quem aqui nunca se relacionou, nunca construiu algo, aquelas, né? Quem fala quem nunca é porque fez. Mas quem nunca entrou numa relação com alguém, aí esse alguém estava com você, gostava muito de você e tal, você sendo a pessoa que está ali vivendo a não monogamia,
a outra pessoa tá meio na dúvida, mas tá disposta a se desconstruir. Aquela coisa, né? Ah, eu sou a pessoa monogâmica, mas eu tô disposta a repensar minhas coisas. E essa pessoa vai lá e começa a repensar com você. E a relação vai acontecendo e tudo. E nesse repensar, a pessoa também vai e fala assim, eu vou me relacionar com outras pessoas também. E essa pessoa monogâmica repensante vai se relacionar com outras pessoas, e nesse se relacionar com outras pessoas, agora essa pessoa monogâmica repensante, que está se desconstruindo, que encontra uma pessoa monogâmica que está também supostamente se desconstruindo. Só que aí dá match, né? É uma pessoa monogâmica que está ali gostando de você e querendo experimentar a não monogamia, que encontrou agora uma outra pessoa também monogâmica que está nos mesmos termos. Sinceramente, essas pessoas vão começar vendo que existem dificuldades muito grandes nessa quebra, nessa recusa à monogamia. Só que elas não estão tão dispostas assim a fazer essa quebra, essa recusa, e aí o que elas fazem? Elas se filiam entre si. Elas firmam um contrato entre si dizendo, e a gente tentou, né? Não você, mas essa outra pessoa que você conheceu, junto com a outra pessoa que ela conheceu, que são pessoas monogâmicas repensantes. E essas duas pessoas chegam no acordo e falam assim, a gente até que tentou, né? Nós não estamos aqui também tão duras assim, nós tentamos. E aí vão lá e ficam entre si monogamicamente. Essa monogamia que se reveste de uma armadura fictícia da não monogamia, que é a não monogamia por conveniência, faz com que pessoas ampliem o seu campo de buscas de um modo que seja autorizado. Ou seja, se é feio eu ficar me relacionando com várias pessoas que eu estou conhecendo ao mesmo tempo, e isso pode ser chamado até de traição, então eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou me relacionar não monogamicamente com todo mundo, até encontrar quem realmente fecha. Inclusive é até mais fácil, né? Quando você se relaciona com várias pessoas simultaneamente, e você vai vendo ali qual dessas várias pessoas vai se encaixando melhor na sua rotina, nas suas demandas, no seu desejo, na sua vontade. E pronto, né, gente? Aí tá feito. Você abriu um leque e ainda não vai ser considerada uma pessoa que tá fazendo a coisa zoada. Você tá ali tendo responsabilidade afetiva, como dizem. E isso aí é uma grande furada, né? E essa furada, ela só acontece, ela só começa a dar desse jeito, nessa forma, nesse modelo, porque a gente acredita realmente que não monogamia é número de parcerias. Isso só é desse jeito porque a gente acredita nesse campo. Porque se todas as pessoas que vão viver, pensar e repensar a monogamia no campo da recusa, essas pessoas vão olhar para o histórico da monogamia. E o histórico da monogamia é um histórico violento, um histórico de assassinatos, um histórico de exploração, um histórico de violências sobre corpos já socialmente vulneráveis, principalmente corpos de mulheres, corpos de pessoas trans, de pessoas negras. Esse lugar da monogamia também como classificador da higienização, qual é o corpo que merece um relacionamento longo, por exemplo, o que vocês já devem ter ouvido em vários momentos da vida, né? Essa pessoa é uma pessoa para casar, aquela outra pessoa não, essa pessoa é só para fuder. E aí a gente vai lá, né? A gente resgata novamente como que isso apareceu na historicização do mundo, do Brasil especificamente, quando aparece ali na obra de Gilberto Freire, e também depois Jorge Amado, se não me engano, vai trazer isso em algumas obras, que é a branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. Isso já marca esse lugar de expectativa, esse lugar onde o corpo de determinadas pessoas serão posicionados como corpos que são dignos de um afeto dentro dessa construção social do que é afeto, dignos de amor, dignos de casamento e assim por diante. Ou seja, a monogamia, ela não é para todas as pessoas. E aí muita gente negra, muita gente trans fala assim, mas eu nunca tive um amor de verdade, nunca tive um amor que fosse meu, nunca amei, nunca fui amada por ninguém. Agora que eu encontrei alguém, eu tenho que abrir a relação. Essas pessoas se convencem, por vários motivos que a sociedade produz, convencimento mesmo, elas se convencem de que a monogamia foi feita para elas e que
era só uma falta de oportunidade de encontrar esse lugar. Quando na verdade não tinha nada disso. Quando na verdade não tinha nenhum lugar feito para essas pessoas, e essas pessoas sofriam, no fundo talvez, por querer encontrar esse lugar, por achar tanto que ele existia, que elas sofriam na produção desse lugar como um lugar que vai fazer elas ser felizes, porque esse é o conto de fadas, esse é a ficção que vende, essa é a ficção que produz nessas pessoas esse desejo tão grande de pertencimento, a partir, obviamente, dessa lógica de que o único jeito de ser feliz é no casamento. De que a vida, né, e com todas as mazelas de uma vida, ela só vai acontecer no dia que você tiver um trabalho, uma casa, uma família que você construiu a partir de você. Né? E a partir dessa lógica vem uma série de outras violências, por exemplo, quando a gente fala de adoção, porque a criança legítima, a criança abençoada, verdadeiramente, aquela criança que faz sentido existir na família, é a criança que nasceu de você. Sua filha, seu filho, né, masculino, feminino mesmo, biológico, que você gerou no ventre. Se você adotou, não é tão filho, porque você ainda precisa falar, esse aqui é meu filho adotivo, esse aqui é meu filho tal. Quando é filho, você não fala que é filho biológico. Oi, tudo bem? Essa aqui é tal pessoa, minha filha biológica, meu filho biológico. Ninguém fala isso. Mas a demarcação, a partir desse grande campo monogâmico, né, de gestação, esse grande campo monogâmico de transferência da herança e assim por diante, está em todos os lugares. A gente começa a hierarquizar tudo ao nosso redor. A gente não consegue lidar com a vida que não é hierarquizada em todos os sentidos. E aí a gente ainda compra essa ideia de que na monogamia está a nossa salvação, de que ali nós vamos encontrar a verdadeira razão do viver, a verdadeira razão de um dia ter se apaixonado e tal, que é casar e ter filhos e formar uma família. Isso não foi feito para todos os corpos. E eu li um texto esses dias, um ensaio de Hortense Spiller, que chama O Bebê da Mamãe, Talvez do Papai. É um texto assim muito interessante, que vai trazendo muitos questionamentos, muitos mesmo, sobre a vida, sobre a formação social no aspecto estadunidense, principalmente, né, social e racial, mas que acima disso vai trazendo uma grande discussão acerca desse aspecto geracional a partir da gestação, a partir da maternidade, da paternidade, e mostrando como que na história estadunidense, principalmente, mas que tem vários ecos aqui, né? Lélia Gonzalez está aí para nos oferecer boas leituras sobre o Brasil, como que essa questão de transferência de herança que seja nominal, né? De poder dizer quem é a mãe, quem é a criança e tudo mais, como que isso também produz no imaginário social a ideia de ser humano. Ser humano é quem perpetua a sua existência. Ser humano é quem passa adiante a sua herança, o seu nome, o seu desejo, a sua vida, o seu ser. E eu acho que pensar, sabe, por essa via, pensar por essa lógica tão profunda, aprofundada no colonialismo, de pertencimentos a heranças, a sobrenomes e etc., constrói todo um imaginário dentro da nossa vida do que é ser pessoa. E a monogamia vem como esse lugar de acimentar essa perspectiva, de acimentar esse desejo, e a gente compra essa ideia. O grande ponto é esse, a gente compra essa ideia. Sendo que, de novo, né, a gente está falando de uma vivência que ela não se pauta numa coisa só. Ela é uma vida como um todo, uma vida retalhada, construída de vários pedaços, de vários aspectos, mas que o Ocidente odeia isso profundamente. A pluralidade, ela é necessária, como eu falo em outros lugares, em outros momentos. A pluralidade, ela é necessária para poder construir mão de obra. E a pluralidade, ela também tem um outro efeito no colonialismo, que é a partir da outra pessoa, a partir do outro, da diferença, do estranho que se constrói o branco. É a partir desses corpos que não se encaixam que se constrói o modelo ideal. É a partir da sujeira
que se constrói o que é limpo, né? A sujeira não é uma invenção recente. O que é uma invenção mesmo é o valor que a gente dá para a sujeira. O que é uma invenção é o valor que a gente dá para aquilo que é diferente do que se propõe como norma. E nessa proposição, vence quem se encaixa mais nos modelos normativos de vida, vence quem se encaixa mais nos modelos ditos existenciais, adequados, profundos, e um desses modelos é a monogamia. E aí você vem me dizer que você quer rejeitar a monogamia, você quer ir para não monogamia, e a única coisa na sua vida que você faz para poder se pensar dentro dessa descolonização é beijar bocas diferentes com consentimento. Parece tão pouco, né? Parece tão assim faltante quando a gente olha esse lugar de reflexão que a gente fica até com vergonha. Quer dizer, algumas pessoas ficam, a maioria não. Mas fica até com vergonha de falar isso, porque não monogamia não pode ser só sobre essa coisa, porque ela não foi construída só a partir dessa coisa. Então ela não vai ser desfeita também só a partir disso, né? A gente precisa olhar para essa dinâmica monogâmica do jeito que ela foi feita. Só que isso cansa, só que isso é exaustivo, isso é tenso. É muito tenso olhar para tudo isso, sendo que às vezes a gente só quer tranquilidade e paz. A gente só quer fluir na sociedade, a gente só quer nossos espacinhos de calmaria e tudo mais, mas que nem sempre estão disponíveis de um jeito assim tão sutil e tão suave. E aí a gente tem que lidar com o quê? Lidar com conflitos. A gente vai ter que aprender a lidar com esses conflitos, aprender a lidar com essas diferenças, com essas maneiras existenciais de composição da vida. Não tem muitas escolhas, né? A verdade é até que tem escolhas, mas a ideia é o quê? Descolonizar? Se a ideia é descolonizar, talvez a gente precise dar uns passos a mais em direção ao que nós estamos considerando descolonizável também, em relação ao que a gente está considerando um ato de descolonização. Qual que é? Vamos falar assim. Qual que é a descolonização que você está procurando? Qual que é a descolonização que você está querendo para sua vida? Qual que é também, né, que acho que essa pergunta é importante, a descolonização que você está rejeitando? Ou melhor, qual é a colonização? A tia já está perdida. Qual que é a colonização que você está rejeitando também nesse processo social de se desfazer? A gente tem que saber um pouco do que a gente está falando para poder também descolonizar. Senão a gente cai sem querer, e às vezes com muita confiança, nos projetos colonialistas de achar que nós estamos indo por um caminho de descolonização, mas que na verdade é um projeto neoliberal de produção da própria colonização, do próprio colonialismo. Então, para isso eu queria só chamar atenção. A vida precisa ser olhada com mais cuidado. A vida não é um tecido homogêneo, estendido sobre a nossa existência, e que esse tecido informa de uma vez só, de uma vez por todas, tudo o que está acontecendo. É um tecido que se transforma. Ele tem várias facetas e várias imagens do que é a vida. E uma coisa também que me vem à mente, né, quando a gente está falando de colcha de retalhos, de composição, de formas de existir, de não monogamia, a gente sabe muito bem que a não monogamia, a monogamia, esses sistemas de relacionamentos sociais de modo geral, eles são multifacetados, né? Se a gente não sabe, acho interessante saber. E aí muitas pessoas que me acompanham aqui, inclusive eu, estamos falando de pessoas trans, né? E tem coisas na vivência das pessoas trans que afetam bastante a sua relação com a vida, com o mundo, com quem são. E aí uma delas é a questão do próprio nome, né? Como que a gente se relaciona também com isso, com quem a gente é, com como a gente se chama. E o que isso tem a ver com não monogamia? Ai, descubram vocês. Vamos pensar um pouco aí.
A grande coisa é que a gente às vezes quer manter ou a gente quer apagar uma estrutura que foi colocada sobre nós, uma nomeação que foi colocada sobre nós, e apagando isso a gente acha que apaga toda a história que antecedia e que existia junto com essa nomeação, junto com esse termo, com esse nome, com essa vivência. E eu respeito, obviamente, né? Cada pessoa precisa lidar com os seus sofrimentos a partir de lugares que lhes dão, né, um certo tipo também de acomodação, porque essa noção é, tem que sair da sua zona de conforto. Tá, para você sair de uma zona de conforto, primeiro você teria que estar nela, né? E às vezes a gente só quer encontrar a nossa zona de conforto, porque sair dela não tem nem como, não se sai de onde não se pertence, né? E aí, nessa busca, a gente começa a entender processos passados e a gente começa a rejeitar vários processos passados porque a gente quer uma nova possibilidade de existência, uma nova vida. E o nome social, para pessoas trans, é esse grande lugar de marca, de marcação da nossa trajetória. Então, assim, tudo isso é parte de uma história, tudo isso que a gente está falando é parte da nossa produção de vida, né, da nossa construção social, identitária, e que, obviamente, como eu já disse, para cada pessoa isso se revela de um jeito diferente. Ninguém tem que seguir formatos de vida que outras pessoas seguem porque para alguém funcionou de um jeito. Primeiro que ninguém tem que nada, né? Às vezes eu falo por vício de linguagem mesmo, tem que, mas ninguém tem que nada. E aí, nessa própria produção da vivência, da vida, das nomeações, às vezes eu penso sobre um nome ancestral, igual eu já vi pessoas falando disso na internet, né? Que o nome antigo é um nome ancestral. Por exemplo, vocês não fazem a menor ideia, né, de qual que é o meu nome, entre aspas, de nascimento. Ou fazem? Vocês sabem qual que é o meu nome de nascimento? Do que eu era chamada antes de ser chamada de Andreone? Quem que era eu antes daquilo? Qual era o nome que eu me dava? E eu vou contar para vocês agora. O meu nome de nascimento é Andreone. Nunca mudei o meu nome de nascimento. Só que, obviamente, isso tem toda uma relação. Primeiro, a relação de como que eu lido com esse nome, como que esse nome chega para mim, qual que é o efeito social generificado desse nome, né? Se o meu nome fosse João, talvez fosse um pouco mais difícil eu sustentar esse mesmo nome. Poderia ser que não. Se o meu nome fosse Fernando, se eu fosse uma pessoa transmasculina e meu nome fosse Paula, seja lá qual fosse, seria um pouco mais difícil sustentar isso, né? Mas no meu caso específico, a sustentação desse nome Andreone, embora seja um nome forte, e para quem não sabe, Andreone é um nome italiano que significa o aumentativo de André. E André, olha que coisa, André em italiano significa grande homem viril. Olha só, André significa grande homem viril. Inclusive, na Itália, André também é Andrea. E Andrea não é nome de mulheres, assim como é aqui no Brasil, né? E então, se Andreone é aumentativo de André e André é um grande homem viril, Andreone é o quê? E por muito tempo, quando eu me identificava na identidade cis, masculina e tal, eu me gabava disso, porque eu tenho 2 metros de altura, então, nossa, maravilha, André, Andreone, eu sou realmente grande homem, só não era viril, essas coisas todas, né? Mas aí hoje a coisa muda, né? As coisas mudam de lugar. E eu não sou mais ele, só que o Andreone continua. Por que que continua? É o meu campo de ressignificação, é o meu campo de refazer essa nomeação, é o meu campo de reviver esses lugares. E quem não revive? E quem não quer usar o nome antigo? E quem, por várias razões, muda de nome? Eu estou dizendo que essas pessoas são menos elaboradas do que eu? De modo algum. A única coisa que eu estou dizendo é que existe quase um pacto que a gente faz por vários e vários motivos, que, né, esses são temas de várias pessoas e tal. Existe um pacto que a gente faz sem perceber que é um pacto onde as histórias têm que ser apagadas, destruídas para ser construído um novo lugar. E as pessoas elas não querem nem tocar no assunto do nome antigo. Elas não querem nem tocar no assunto do que já foram um dia, porque tem quase um medo
de serem confundidas, né, com nomes, de serem recolocadas naquele lugar, ou até mesmo pode ser simplesmente um aprendizado social que a gente teve ao longo do tempo, em que para a gente construir uma história, nós temos que apagar uma história anterior. Isso é muito colonial. Esse lugar onde histórias só podem existir se outras forem apagadas. Então a gente trabalha numa lógica substitutiva, a gente vai substituindo narrativas porque a convivência das narrativas, ou chamando termos de Nego Bispo, a confluência das narrativas não é uma coisa bem-vinda e nem bem vista. Como que a gente faz, né, então, para lidar com essa coisa que se mistura? Como que a gente se relaciona com essas coisas que se transformam e que se formam em outros lugares, mas que não precisariam perder todas as afinidades que já tiveram um dia, né? Paul Preciado, que assina como Paul B. Preciado, fala isso em várias entrevistas sobre si, de que ele manteve o antigo nome ali, mesmo que como uma abreviação, e mantém aquele antigo nome em que lugar? No lugar de que fez parte da história, fez parte da sua existência, fez parte da sua construção. E em palavras daqui ou de hoje, né, do nosso episódio, fez parte da sua colcha de retalhos, forma parte de sua identidade, informa sobre quem se foi um dia. E é esse o convite que eu faço, mais do que falar assim, não, mas você tem que ter um nome antigo ali colocado. Não tem que nada. Lembra que eu falei isso? Você não tem que nada. Mas como que a gente faz, né, para rejeitar essa lógica social de que a gente tem que se apagar para fazer uma coisa nova? É quase uma incorporação, mesmo sem saber que está incorporando, e mesmo numa certa desobediência, digamos, é quase uma incorporação da lógica colonialista, sabe, de ser, de existir, onde a gente precisa apagar toda uma epistemologia que fez parte daquele processo, mesmo que não tenhamos escolhido por elas. Ah, mas eu vou manter uma coisa que nem fui eu que escolhi, mas o nome que você vai ter agora também não foi você que inventou. Todos os nomes foram inventados, todos foram criados a partir de uma ficção. Você só está escolhendo uma ficção no lugar da outra. Como diz, né, Pedro Vermelho ali no conto de Kafka, e que Preciado recupera no livro Eu Sou o Monstro que Vos Fala, você está trocando uma jaula pela outra. E é o que a gente tem nesse momento, a gente vai fazer isso, não é sobre não poder, entende? Não é sobre não poder, é sobre assumir de onde que a gente está partindo e assumir talvez mais ainda que tecnologias que a gente não quer sustentar, que tecnologias que a gente quer abrir mão mesmo. E se abrir mão é causar essa confusão, se abrir mão é causar esse terror, essa temerosidade, vamos fazer isso, né, gente? A gente está aqui já brigando mesmo nesse sistema há tanto tempo, de tantas formas. O que nos resta é disputar esses lugares, é disputar essas colocações, essas terminologias. E, de novo, cada pessoa que faça isso como for possível para si. O que eu faço nesse lugar aqui é causar essas conversas, trazer um pouco essas discussões, sem propor uma coisa que deva ser feita, porque para cada pessoa o que pode ser feito é diferente. Para cada pessoa aquilo que pode ser feito varia com as condições concretas, emocionais, materiais que essa pessoa tem disponível na sua própria história de vida. Em outras palavras, de novo, tudo isso depende de quais são os tecidos que compõem essas colchas de retalhos que cada pessoa tem disponível para si, tanto no hoje quanto no futuro. E eu acho que é um ato de responsabilidade com a gente, de respeito, de cuidado, de carinho, de atenção com a gente, olhar o que essas coisas nos falam, olhar como que a gente pode e se a gente pode dialogar com essas situações, com esses contextos. Isso é um lugar assim, de muito cuidado também. A gente poder olhar para si. E aí, talvez uma pessoa cisgênera, talvez uma pessoa monogâmica, ou talvez uma pessoa cisgênera monogâmica, ou até mesmo uma pessoa não monogâmica, fala assim, tá bom, Andreone, faz total sentido, né, na melhor das hipóteses,
Faz sentido isso aí que você está falando, mas eu só não entendi exatamente uma coisa. Como que a gente pega isso que você está dizendo e aplica no pensamento da não monogamia? Que relação direta que isso tem mesmo com a não monogamia? Eu acho, para quem já pegou o tom, né, que dá para a gente compreender no sentido de que nem tudo que nos constituiu vai nos abandonar só porque nós trocamos o nome. Nem tudo que nos constituiu vai deixar de existir só porque a gente trocou de nome. Só porque a gente mudou a nomeação que a gente dá para aquele contexto, para aquela prática ou para aquele corpo. Às vezes a gente se engana tanto ao ponto de achar que mudou de coisa só porque mudou de nome, que a gente esquece a história completa. A gente esquece, né, aquilo que constituiu aquela história e não raramente a gente vive uma ficção da ficção. Quando a gente assume, quando a gente olha para a nossa história e fala, tá, é isso aí, sabe? Aconteceu isso comigo, fui passar desse lugar para esse, a vida se transformou, as coisas mudaram mesmo, vamos lidar com essa nova fase, com essa nova coisa, com esse novo ser e estar no mundo. O que eu posso fazer a partir daqui? Como eu posso viver essa pluralidade de quem eu sou a partir disso que eu sou? E aí a não monogamia casa diretíssimo com esse lugar. Porque muita gente que se nomeava numa vivência monogâmica, numa vivência fechada, num relacionamento super fechadinho, e fala hoje, eu não quero mais viver esse lugar de relação fechada, eu quero viver novas possibilidades, eu quero experimentar novas vidas. Vamos lá, gente, vamos viver a não monogamia. Aí essa pessoa entra pela porta do portal encantado e colorido da não monogamia, achando que tudo que ela viveu, tudo que ela acreditou, tudo que ela defendeu vai ficar para trás. Não existe mais, aquilo não opera mais um efeito sobre essa pessoa, sobre o seu gosto, sobre a sua vida. E aí, gente, é um golpe, isso é uma ilusão. É a ilusão mesmo de tudo que a gente está construindo. Porque se a gente não olha, né, a nossa vivência, a nossa vida como essa grande colcha de retalhos que a gente foi ao longo da vida construindo, pegando um pouquinho de um aprendizado daqui, um pouquinho da religião, um pouquinho do patriarcado, um pouquinho do machismo, um pouquinho das desobediências, um pouquinho das malandragens para poder construir a vida. Se a gente esquece tudo isso e parte do pressuposto, né, de que nós transformamos tudo e agora vamos partir para um lugar do zero. Não existe lugar do zero. A gente pode sim reiniciar um ciclo, a gente pode sim se propor a pensar de um novo lugar, a partir de uma nova perspectiva e assim por diante. Mas quem é que, sei lá, como é que eu posso pensar a palavra? Quem é que começa do zero? Dá para começar do zero mesmo? Não sei se dá. Se der, você me conta como que faz. E aí que isso fica muito próximo, né, nessa conversa sobre nome antigo, nome que se foi, porque a gente está falando de nomear a nossa existência. Para nós, pessoas trans, essa nomeação ela tem uma significação sobre o próprio corpo, nosso próprio trânsito social. Fala da nossa vivência e fluidez no mundo. Não estou dizendo, só para repetir, que toda pessoa trans deveria se rever, se revisitar, se transformar, sair do lugar que está e aceitar o seu nome antigo e falar isso é minha revolução. Para quem quiser fazer isso, faça. Para quem não quiser, para quem não estiver nesse lugar de fazer, não faça, não se violente mais uma vez para provar nada para ninguém, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa realmente excluir da nossa existência possibilidades de reflexão sobre o que nos formou. Não é sobre conviver e aceitar o que nos formou, é sobre não esquecer de onde que nós viemos, para que essa possibilidade, eu sei que isso é polêmico, né? Mas para que essa possibilidade nos informe também para onde a gente está fazendo a nossa mudança, a nossa transformação. A vida não é um destino, a vida é uma jornada. Quando a gente assume o que já foi vivido, a gente vai acumulando experiências também sobre o próprio ato de viver. E na vivência não monogâmica, a mesma coisa. Se a gente ignora o tanto de violências que a gente aprendeu a reproduzir e acha que elas simplesmente não existem mais só porque a gente trocou de nome, né? Agora eu sou uma pessoa não monogâmica, agora eu sou uma pessoa
letrada racialmente, seja lá o que isso signifique. Agora eu sou uma pessoa que faz isso, que faz aquilo. O risco da gente deixar para trás todas as nossas experiências e aprendizados, inclusive aqueles que não são bons, é tão grande, tão grande, que a gente corre muito sério o risco de repetir tudo que a gente já fez, mas com outras roupagens. Repetir todas as coisas que a gente aprendeu, só que dando novos nomes camufladores para isso. Não acho que esse seja o caminho. Você acha que esse é o caminho? Como a gente constrói, né, novas coisas e novas experiências a partir daí? Essa é a pergunta que a gente se faz. E aqui, encaminhando para essa nossa finalização deste episódio sem roteiro e com barulhos, o que eu falo para vocês é que a vida é uma grande colcha de retalhos, uma grandíssima colcha de retalhos, onde a gente vai descobrindo, na melhor das hipóteses, o que nos formou, onde a gente vai descobrindo, na melhor das hipóteses, o que fez de nós o que nós somos hoje, o que nós somos agora, como nós chegamos até aqui, acreditar, né, nessa narrativa que todo mundo é uma coisa só, uma coisa única, essencial, posta como pronta e acabada, ou que tenha que se colocar em algum momento como algo que vai ser pronto e acabado, esse talvez seja a nossa maior raiz do sofrimento. Buscar unicidade naquilo que é plural, buscar um jeito compacto de existência, numa existência que pede por fragmentação. A gente é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente tenta se reduzir o máximo possível para caber numa categoria, para quem sabe, na falsa ideia de pertencimento, desse jeito e fazendo isso, se encaixar numa norma, né? Se encaixar numa norma de inteligibilidade, uma norma onde as pessoas talvez nos entendam a partir da nossa unificação. Mas mesmo que a gente tente formar um conceito, um grupo, para poder formar um aquilombamento, esse aquilombamento não precisa ser um aquilombamento de coisas iguais. A gente pode formar um grupo de coisas que não são iguais, coisas que não se repetem, coisas que não são idênticas ao longo da história, coisas que estão ali, se fazendo nas suas próprias esquisitices mesmo, nas suas próprias inconformidades, nas suas próprias alternâncias. E nós, ao longo da vida, somos essa grande colcha de retalho. Nós somos esse grande acúmulo de existências diferentes ao longo do tempo. Se você quiser pegar só esse último ano, né? Nós estamos acabando aqui 2025 para trabalhar com a ideia de ciclo. A gente está acabando mais um ano, 2025, olha o tanto de coisa que aconteceu no mundo, na vida, na história, na nossa vivência, nesses últimos meses, nesses últimos 12 meses. Isso tudo vai chegar no que se chama de ciclo novo, né, 2026 e tal. Tudo isso vai chegar com a gente. A gente não vai pegar esse lençol que foi 2025 e jogar fora, e a partir do outro ano a gente vai fazer uma nova configuração. Não, a gente vai fazer uma reconfiguração a partir disso aqui, a partir do que ficou aqui nessa nossa produção mesmo fantástica da vida, nessa produção mesmo do fazer viver. E eu acho isso uma das melhores coisas, sabe, que a gente pode fazer por nós. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer como um presente pra gente é cuidar bem da nossa colcha de retalho, que somos nós, que é a nossa identidade, que é a nossa produção de desejos, de vida. Olhar para ela e ser capaz, né, de olhar ali naquela grande colcha estendida pela nossa cama, que é a nossa existência, onde a gente repousa, onde dormem nossos fantasmas, nossos medos. É olhar para aquela criatura que nós estamos nos tornando a cada dia e poder falar assim para ela: caraca, olha essas peças que você tem. Eu gosto às vezes quando eu olho para coisas em mim, tanto do corpo quanto da história, quanto fotos do passado. Eu gosto muito de fotografia, né? E aí quando eu pego uma foto do passado, assim, eu olho e falo: nossa, nessa época eu era assim, eu fazia isso, eu fazia aquilo.
Para cada pessoa isso cai num campo diferente de significado, de dor, de angústia, e cada pessoa tem que se respeitar nisso, sabe? Mas para cada pessoa também tem aquelas coisinhas que você olha para si e consegue também se ver numa outra criatura que não é mais. Porque se chega um ponto em que tudo que você olha no passado é uma grande dor, tudo que você olha é uma grande incompletude, algo que te fere profundamente, acho que também vale se perguntar sobre quem que te ensinou a dar esses sentidos para quem você era, né? Porque daria muito bem para a gente construir também uma história sobre nós, que fosse uma história que, como nós agora estamos em outro lugar da vida, do mundo, da nossa própria vivência, tudo que a gente não é, tudo que a gente é hoje, que a gente não era antes, o de antes vai ser maldito. Eu falo sempre isso, né? Eu fui uma pessoa da igreja, da Congregação Cristã no Brasil, aquela igreja que entre as igrejas evangélicas tem até hoje a fama de ser a igreja mais rígida de todas. Então você imagina um processo de higienização que esse corpo e essa mente aqui passou, né? E que isso está em mim até hoje e tudo mais. E que hoje eu critico, teoricamente, na prática, na vivência, eu critico isso com muita veemência. Só que eu também não me faço vítima de mim mesma num lugar de que o sistema, sim, impôs sobre mim coisas que hoje jamais eu escolheria, jamais. Ao mesmo tempo que eu também consigo olhar para aquele passado e falar assim, tá, dentro de toda a alienação que eu vivi ali, tinha certas coisas que eu gostava de fazer, porque eu não sabia que podia ser diferente. E o sistema, ele opera nessa grande grade de significação dupla da nossa vida, que é, primeiro, nos proibir de saber que daria para fazer diferente, e segundo, nos separar da ideia de saber que aquilo que a gente fazia poderia ser não desejado. Em que sentido, né? Pensando em igreja. A igreja não me mostrava que podia ter outros caminhos, mas ela também não me permitia não gostar do caminho que eu estava. Então, naquele ponto, naquela alienação capturada pelo sistema religioso, eu era uma pessoa que gostava, ao menos na fantasia, daquilo que eu fazia. Hoje, quando eu critico a igreja, eu não olho para o meu passado querendo destruir tudo que eu vivi no meu passado. É um exercício, tá? Que eu, Andreone, faço comigo mesma. Ninguém tem obrigação nenhuma de fazer. Mas eu faço esse exercício porque esse poema que eu li para vocês no começo aqui, ele foi escrito em abril de 2020. 2020 eu escrevi, há 5 anos eu escrevi esse texto, quase 6 anos, né? Porque é isso, eu estava saindo de vários lugares da minha vida que eram, assim, lugares muito bem construídos e que eu fui desfazendo ele aos poucos. Mas eu não queria desfazer eles para transformar minha história num grande não vivido, num grande apagamento. Eu quero fazer da minha história algo que eu possa compreender. E fazer isso é eu tomar posse da minha história, não é romantizar, sabe? Não acho que a gente deveria romantizar os sofrimentos de uma criança viada, uma criança que era sempre aquela criança que era inadequada nos meios. Não é sobre a gente romantizar nada disso, mas é sobre a gente também poder escolher sobre quais linhas e com quais palavras a gente quer escrever a nossa história. Escolher quais tecidos também a gente monta essa grande colcha de retalhos. Quais tecidos a gente usa para construir e para desenhar essa grande colcha de retalhos que é a nossa vida. Esse é o convite para esse episódio, talvez o último desse ano, não sei, vamos ver como que a vida vai estar até lá. Mas convidar para a gente pensar e refletir que história nós estamos contando de quem a gente é. Que história nós estamos contando sobre aquilo que a gente está buscando. Qual é a história que nós estamos contando quando a gente fala que quer se desconstruir, quando a gente fala que quer viver novos jeitos de se relacionar. Porque, se você já entendeu, se relacionar com quem você é, de um jeito diferente daquele jeito que se propõe o colonialismo, também é não monogamia. Também é não monogamia o modo como você se relaciona com você. A gente sempre joga pro outro, né? As relações com as pessoas, isso é a não monogamia, isso é a monogamia. Não, a questão de se relacionar com quem a gente é também é parte desse processo de construção e desconstrução, de fazer-se e desfazer-se. O que nós estamos fazendo com quem a gente é? O que você está fazendo com quem você é? E às vezes, né,
nesse movimento de se mexer, se remexer, de olhar sua história, de pensar a sua própria história a partir de vários signos, de vários significantes e vários significados, você vai percebendo também onde que está o seu grande desejo pela vida, onde está o seu grande desejo por ser quem você é. E você sabia que tem muitos momentos em que a gente começa a revisitar nossas colchas de retalhos, as nossas construções e fala, caramba, eu não sou nem isso que eu achava que eu era. E esse nem isso, ele pode ser inclusive em relação ao seu gênero. Às vezes o gênero que você acha que é seu, ele nem é seu. Você só estava usando uma capa que queriam que você usasse porque você não podia olhar para sua colcha de retalhos e ver o que você é. E às vezes o que você é na sua colcha de retalhos não tem nada a ver com aquilo que disseram que você deveria ser. Por isso, gente, manche a sua história, rasgue os tecidos homogêneos que fizeram de você, rasgue aquilo que disseram que você tinha que fazer, o modo como te disseram que você tinha que desejar, rasga tudo isso. E quando tiver tudo rasgado, quando a loucura te tomar, quando você olhar para o mundo e ver coisas que também te faz pessoa, que te faz gente, que te faz sorrir, que te faz entender as suas angústias, entender o lugar que você tá, pega essas coisas, vai pegando um pedacinho dali, um pedacinho daqui e coloca sobre você. Se transforme nessa grande colcha de retalho, nessa quimera que tem uma cabeça de um bicho, a costa de outro, uma asa que cospe fogo e que pode ser uma série de coisas, menos uma coisa homogênea. Que você possa se desfazer para se fazer e se refazer. E eu desejo que isso nos acompanhe ao longo da vida e ao longo do tempo. E só para pegar um clima, né, de fechamento de ano e tudo mais, caso eu não faça um outro episódio até lá, até a virada, né, para 2026, também quero agradecer cada pessoinha que está aqui, que me escutou até hoje, que assistiu cada um dos meus episódios, que permitiu, né, que esse projeto também se levasse adiante, porque é o fato de vocês ouvirem, de vocês divulgarem, compartilhem com as pessoas, isso é muito bom. E vai fazendo essa grande colcha de retalho entre o que eu falo, o que você entende, o que você fala por aí, o que outras pessoas falam, o que vai chegando, o que vai se transformando, e a gente constrói um grande grupo de pessoas diferentes, dissidentes, de pessoas retalhadas que juntas formam também essa grande colcha de retalhos de devaneios filosóficos, e vocês fazem parte disso com os depoimentos que vocês enviam aqui, porque olha, isso também é muito importante. Quando vocês enviam depoimentos para cá e eu coloco esse depoimento dentro dos episódios que se somam a todos os episódios e constroem esse podcast, o que é isso também? Se não é essa forma plural de relação, se também não é uma grande colcha de retalhos. E a gente vai vivendo e vai transformando a vida e as coisas vão se ressignificando. E o tempo não deixa nada igual. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve.